Olha só, a gente teve alguns influenciadores trazendo a possibilidade do Flamengo contratar o Rodrigo Muniz. Eu sempre falei para vocês que o Flamengo nunca deveria ter vendido o Rodrigo Muniz. Para mim, o Muniz é um dos melhores atacantes que o Flamengo fez recentemente, né? Em casa, centroavante, artilheiro. Muniz, o centroavante raiz, pois é, ele é um dos caras que o Flamengo na base encontrou, cara que o Flamengo criou, que foi assim, para mim, um dos melhores mesmo. A gente está falando assim, tipo, de um que a gente teve alguns aí que depois acabaram sumindo e tal. O Muniz, para mim, de artilheiro, de atacante, é o melhor que o Flamengo teve. E vou colocar aí uns 10 anos aí, uns 10 anos para cá. O Flamengo criou, óbvio, né? Teve aí alguns nomes que saíram, que até depois tiveram destaque, mas o Muniz, para mim, brilhando na Premier League, né, arrebentando. Então a gente teve algumas informações aí dando conta que o Rodrigo Muniz é alvo do Flamengo para o ataque, que o Flamengo já teria iniciado conversas com o Fulham e trabalha para tentar a contratação do atacante. Eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo que me garantiu que o valor é muito alto, tá? Então eu não vou desmentir a informação do Caio Fontinelli também no X, porque a resposta dessa fonte foi a seguinte: jogador com um preço muito alto, jogador muito valorizado na Europa, valorizado na Premier League, o Flamengo não teria condição de contratar nesse momento. Então, sempre falei, o Flamengo está atento, o Flamengo sabe que tem qualidade, mas eles não desmentiram, eles apenas falaram que o Flamengo não vai contratar o Rodrigo Muniz. Isso não quer dizer que o Flamengo não tenha feito uma consulta, tá? Então, por isso, não tem sentido desmentir a informação do companheiro lá do Caio Fontinelli, trabalha lá em parceria com o Bruno Lemos também, lá com o Mauro Santana e tudo mais. Então, eu confio sempre na informação dos colegas, até porque a pessoa que eu consultei não desmentiu. Ela falou só o seguinte: o Flamengo não vai tentar a contratação do Rodrigo Muniz, jogador muito valorizado na Europa, Premier League, tá? Então o Flamengo não tem condição. Eu perguntei, mas valorizado quanto? Aí essa pessoa falou, acima dos 30 milhões de euros. É jogador de mais de 30 milhões de euros. Eu acho até que talvez até um pouco mais, tá? Então o Flamengo não vai gastar dinheiro numa contratação como essa, nem tem como nessa janela, né? Já vai gastar com a Almada, já está buscando gastar com a Almada, então fica complicado. Galera, é o seguinte, o Rock Hudson, do Coluna do Fla, trouxe uma informação de que o Felipe Luiz ligou para o Jorginho, né? Felipe ligou para o Jorginho e convidou o Jorginho a jogar no Mônaco, né? Na conversa lá teria convidado o Jorginho a ir para o Mônaco. É óbvio que não existe a confirmação sobre isso por parte ali de ninguém ali, né, do Flamengo, não tem confirmação também, o próprio Felipe não vai falar sobre isso, mas que o Felipe Luiz teria convidado o Jorginho para ir para o Mônaco, teria feito uma ligação para o Jorginho, e já mais cedo a gente já trouxe também que no Extra saiu que o Felipe tinha interesse no Everton Araújo e no Léo Pereira. Conversei com uma fonte próxima, né? Inclusive fomos procurados, o Flabolado também no Insta, nós fomos procurados por uma fonte próxima do Felipe Luiz, que disse que o Felipe Luiz não chegou a pedir nome nenhum para o Mônaco, tá? Não falou sobre as ligações, se realmente chegou a falar com o Léo Pereira, com o Everton Araújo ou com o Jorginho, mas que o Felipe não pediu ainda nome algum de jogador do Flamengo ao Mônaco. Então, sendo justo aqui, trazendo que não pediu esses nomes ainda para o Mônaco. Da mesma forma, a informação que eu recebi de uma fonte ligada ao Mônaco é que uma coisa é o Felipe conversar com os jogadores do Flamengo, outra coisa é o fato deles comprarem jogador, né, que o Felipe queira. Que eles, na verdade, o scout do Mônaco, né, no caso, ele já tem os jogadores mapeados e não é costume lá
eles contratarem jogador que treinador quer. Então, não necessariamente o fato do Felipe querer ou o Felipe tá ligando e tudo mais vai significar que eles vão contratar. E o que me passaram, tá, é que até o momento o Felipe também não pediu. E que o Mônaco vai preferir jogadores jovens e baratos, fazer scout também. Tá? Então, por mais que tenha ligação do Felipe e tudo mais, muito difícil que o Mônaco consiga contratar algum jogador do Flamengo, até por causa do valor alto, né? O Flamengo, para liberar um Léo Pereira ou liberar um Everton Araújo, só por valores aí estratosféricos, né? Inclusive, o Boto falou em entrevista ao Coluna, falou também, acho que na ESPN, do Everton Araújo, de chegar a proposta, pela idade que ele tem, propostas aí na faixa de 40 milhões de euros. Tá? Duvido que uma proposta de 40 milhões de euros venha do Mônaco. Não vejo o Mônaco fazendo uma proposta de 40 milhões de euros. Tá? Por isso eu não acredito na contratação do Everton Araújo ou de qualquer outro jogador do Flamengo. Olha só, o Rock Hudson, do Coluna do Fla, também trouxe uma informação com relação a Jorge Carrascal. Tá? Apesar de fonte ligada ao Mônaco negar, né, dizer que o Felipe ainda não pediu a contratação de jogador nenhum do Flamengo e que lá eles têm uma forma diferente de agir, o técnico pediu, não quer dizer que eles vão contratar. Apesar disso tudo, a informação do Rock Hudson é que o técnico Felipe Luiz pediu também a contratação de Jorge Carrascal. O que passaram pra gente é que ainda não pediu. Então pode ser que ele tenha só dado alguns nomes ali para o scouting, né? Não quer dizer que pediu a contratação, apresentou alguns nomes. Então, como eu confio muito na informação do Rock Hudson, muito bem informado, trouxe informações importantíssimas lá de Portugal, de Algarve, estava lá cobrindo também o Flamengo em Algarve, ele diz que o nome do Carrascal foi indicado pelo Felipe Luiz, mas teria sido negado pelo chefe de scouting do Mônaco, tá? Então, nome vetado pelo chefe de scouting do Mônaco. Um terceiro jogador do Flamengo também foi procurado para transferência, o nome, porém, é mantido em sigilo. Será que é o Gonçalo Plata? Será que a gente está falando do Platita? Será que o Felipe pediu a contratação do Gonçalo Plata? O Flamengo não vende. O Carrascal, eu sei que se chegar uma boa proposta, o Flamengo vende. O Plata, apesar do Flamengo querer recuperar não só o Gonçalo Plata já recuperou, mas recuperar o Carrascal, se chegar uma boa proposta pelo Carrascal, o Flamengo negocia. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Então, é óbvio que algumas informações são divergentes, mas eu confio muito também na informação do Rock Hudson. Ele diz que o Felipe indicou o nome do Carrascal e foi vetado pelo chefe de scouting lá do Mônaco. E aí, o que vocês acham? Vende o Carrascal se chegar uma proposta? O Mônaco já, pelo visto, descartou. Mas se chegar de algum outro clube, você venderia? Um valor aí que o Flamengo chegasse perto ali do que pagou? Seria interessante negociar o Jorge Carrascal? Eu, por mim, se chegar um valor interessante, eu acho que o Flamengo deveria negociar. Olha só, o Besiktas da Turquia procurou oficialmente o Flamengo, tá? Para saber as condições de uma possível contratação do Léo Pereira. Até o momento, o clube carioca não respondeu e internamente não pretende negociar nenhum titular, nenhum jogador do elenco principal na janela. O zagueiro é considerado peça importante aí da equipe de Leonardo Jardim e está nos planos do técnico do Besiktas, o Vincenzo, né, italiano, que deseja aí reforçar o elenco antes de uma proposta oficial aí. Então, cara, eu sinceramente não acredito. Tá? Aí vem com esse papo, tá primeiro reforçando o elenco, depois vai apresentar uma proposta oficial ao Flamengo, tá buscando alguns reforços. Eu sinceramente não acredito. Besiktas vai pagar o quê? 30 milhões de euros no Léo Pereira? Ok, se pagar 30 milhões de euros, leva. O Flamengo na época pagou o quê? Eu não lembro agora. Foi quando vendeu o Pablo Mari, o Flamengo pagou 6. Eu vejo aqui. O Flamengo ganhou muito dinheiro na negociação do Pablo Mari. Na saída do Pablo Mari, o Flamengo ganhou mais de 14 milhões de euros na brincadeira e fez ali... teve um lucro na operação, né? O Flamengo contrata Léo Pereira. Vamos ver. O Flamengo contratou o zagueiro Léo Pereira. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui, valor. Perguntar aqui na IA.
por quanto o Flamengo contratou Léo Pereira. Eu acho que foram 6 milhões, tá, gente, de euros, junto ao Atlético Paranaense. Não me recordo exatamente. Cerca de 6 a 7 milhões de euros, 28 milhões de reais. Acertei. É isso. Hoje, o cara foi para a seleção. O cara estava na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ah, não foi campeão, mas ele estava na seleção. Jogador convocado, jogador valorizado, titular do Flamengo. Hoje, eu não vejo o Léo Pereira saindo por menos de 20 milhões de euros, mas apresenta 30 aí. Quer levar? 30 milhões de euros. Aí o Flamengo pode contratar um outro zagueiro e vai ter um lucro gigante na operação. Ok, eu ainda assim não negociaria. O Flamengo não precisa vender, vai negociar o Léo Pereira para quê? Oferece um contrato melhor, faz uma renovação e acabou. Papo 10. É isso. Eu não acredito nessas paradas de Besiktas e tal. Se aparecesse, por exemplo, um time da Premier League, uns grandes da Premier League, beleza. Ele não vai querer ir para a Turquia. Vai querer ir para a Turquia? Tá bem aqui no Flamengo? Isso não existe, cara.